Gente, então, continuando, tá? Vamos tratar de atos administrativos, um assunto que parece complexo, mas a ideia aqui é trazer ele descomplicado para a vida de vocês. E sempre eu falo para vocês que a gente precisa ter o assunto base, que é o quê? Organização da administração pública. Beleza? Considerando que a gente já passou ali 20 minutos do horário previsto, já vamos dar início, tá, ao assunto propriamente dito, e eu quero que vocês comecem a trazer aquele pensamento lá da organização da administração pública. Eu quero que vocês comecem a pensar conectando as informações, beleza? E antes de começar, sempre digo para os alunos, quero que vocês coloquem o seu caderno na horizontal. Por quê? A ideia é você colocar o esquema que vai estar no quadro no teu caderno. Para quê? Para que você consiga ler depois sozinho e raciocinar e tirar suas dúvidas depois comigo lá no privado. Beleza? Tranquilo? Gente, quem estiver com o áudio aberto, recomendo, tá? Que você, se estiver com o áudio aberto, desligue, tá? Porque dá um eco e o áudio acaba ficando falhando. Tá bom? Beleza? Então, coloca no teu caderno o seguinte, para a gente começar, para diminuir um pouco a atenção de vocês. Vamos lembrar que a administração pública, essa estrutura da administração pública, tudo parte dela, tá? Tudo parte da administração pública. Essa administração pública é o quê, minha gente? É a administração direta, é a administração indireta, ou seja, a União, os estados, o Distrito Federal, o município, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Ou seja, tudo isso aqui é o quê? A administração pública. E eu quero sempre que você tenha em mente isso aqui, que é da administração pública que a gente vai conseguir entender o assunto ato administrativo. Então, essa administração pública, que você já conhece, essa estrutura toda, ela tem uma finalidade. Qual é a finalidade da administração pública? Essa administração pública, toda essa estrutura que você já conheceu no módulo anterior, qual é a finalidade? Você sabe qual é a finalidade? É você satisfazer o teu interesse, o interesse da coletividade. Então, a administração pública ela trabalha exclusivamente para satisfazer as nossas necessidades. E com essa informação, vai te dar suporte para você responder uma questão mais complexa de ato administrativo. Então, eu quero que você coloque o seguinte, que essa administração pública, bem aqui, ela possui uma finalidade. E essa finalidade deve-se, você raciocinar em cima dela, satisfazer interesses da coletividade. Então, a minha administração pública, a administração direta ou indireta, tem essa finalidade aqui, ó. Satisfazer o interesse da coletividade. Então, quando vocês estudarem mais na frente lá o conceito de ato administrativo, vocês vão ver que a finalidade dele vai ser sempre o quê? Pública, o interesse público. Por quê? A minha administração tem a finalidade satisfazer o interesse público. Agora, como é que a administração vai satisfazer a tua necessidade? Como é que ela vai saber, por exemplo, como é que ela vai, por exemplo, se manifestar no ponto de saber que você precisa ficar em casa em determinado horário, saber que bares precisam estar fechados em determinado horário, saber que determinadas vias precisam estar bloqueadas por conta de algum motivo de interesse público. Como é que ela vai se comunicar com você? Já que ela tem esse objetivo, satisfazer a coletividade. Mas como é que ela se comunica com a gente? Como é que a administração pública se comunica? Por meio dos chamados atos da administração. Então, a administração pública quer satisfazer você, nós, a coletividade, por meio dos chamados atos da administração. Ainda não é um ato administrativo, tá? Ainda não é um ato administrativo. São os atos da administração. Então, coloque aí no teu caderno que essa administração pública visa satisfazer a coletividade por meio dos atos da administração.
os atos da administração. E veja que esse nome aqui já não é tão comum você ouvir por aí. Por quê? Porque atos da administração é uma expressão mais ampla. Ou seja, aqui dentro você vai conhecer que tem os atos materiais, os atos privados, o ato administrativo. Então, veja que quando você ouvir falar que a administração pública vai satisfazer a nossa coletividade, que ela vai satisfazer o interesse público, saiba que ela vai praticar atos da administração. Beleza? Tranquilo? De boa? Então, veja, a administração pública satisfaz a coletividade por meio dos atos da administração. E para fim de prova, o que tu precisa saber disso aqui para acertar a questão? Tu precisa saber que esses atos da administração é uma expressão ampla, ou seja, bem abrangente. Dentro aqui dos atos da administração, você vai encontrar, coloca no teu caderno, os atos privados. Dois, os atos materiais. Três, os atos administrativos. Então, veja que a minha administração pública, ela age de forma mais ampla e tudo isso aqui, que está aqui dentro, atos privados, atos materiais, atos administrativos, faz parte desse conceito, atos da administração. Agora, o que eu quero que você entenda? Que ato privado não é ato material, ato privado não é ato administrativo. Assim como atos materiais não são atos administrativos, tá? Então, cada um desse aqui são conceitos diferentes, coisas diferentes, tá? Pode até ter uma relaçãozinha, mas são coisas diferentes. Por quê? A banca vai falar para você o seguinte: atos de direito privado são exemplos de atos administrativos. Vai estar certo? Não. Por quê? Ele aqui, ato privado é diferente de ato administrativo. Ato material é diferente de ato privado. Ele não é esse aqui. Ato material não é esse aqui. Ou seja, cada um desses aqui são coisas diferentes. Mas todos esses aqui estão dentro do chamado atos da administração. Veja aqui essa terminação. Atos da administração. Toda essa galera aqui está aqui dentro. Beleza? Então, se a banca te perguntar, ato privado é exemplo de ato administrativo, vai estar certo ou vai estar errado? Vai estar errado. Se a banca te falar que um ato privado é um ato administrativo, um ato privado é exemplo de ato administrativo, vai estar errado. Deu para compreender, gente, que um não é o outro aqui? Sim ou não? Eu preciso muito que fique claro na tua cabeça que ato material não é ato administrativo. E a banca, principalmente a FCC, vai insistir em falar para você que isso aqui vai ser exemplo um do outro. Não. Todos fazem parte do conjunto atos da administração. E agora, o que você precisa saber? O que é um ato privado? Já que eu sei que ato privado não é ato administrativo, mas é um ato da administração. O que é um ato privado? Gente, ato privado é aquele em que a administração pública, essa aqui, a administração pública, ela vai agir, ela vai se comunicar com o particular em pé de igualdade. Ou seja, ela não vai agir com superioridade, ela vai agir em pé de igualdade. Por exemplo, quando ela quer locar o imóvel para guardar, por exemplo, a PM quer locar o imóvel para guardar suas viaturas. O imóvel lá está para ser locado a R$1.000. Não pode, por exemplo, lá o Estado do Amapá querer locar aquele imóvel por R$500 só porque ele tem ali uma superioridade. Ele não pode fazer isso. Então, quando a administração pública age em pé de igualdade com o particular, uma relação horizontal, eu vou estar diante de quê? De um ato administrativo? Não, eu vou estar diante de um ato privado. Então, a primeira característica de atos privados é o seguinte:
a administração pública age em igualdade com o particular. Beleza? Então, coloque uma setinha bem aqui. Que ato privado, administração pública, age com igualdade com o particular. Beleza? Tranquilo? Então, qual é a palavra-chave aqui? Se a administração pública age em pé de igualdade, ou seja, uma relação horizontal, é exemplo de ato administrativo? Não. Você sabe que essa situação é o quê? É um ato privado. Beleza? Beleza, professor. Tranquilo. Agora, o que mais caracteriza um ato privado? Além da relação de igualdade com o particular. Aqui, gente, na relação, na comunicação entre a administração pública e o particular, as regras, ou seja, normas, que serão aplicadas nessa relação, serão normas de direito privado. E o que são normas de direito privado? São normas em que a administração pública age em pé de igualdade com o particular. Por exemplo, o Código Civil ou o Direito Civil, o estudo do Direito Civil, é um ramo do direito privado. E lá eu tenho regras que vão reger o quê? A relação entre os particulares. E quando a administração pública se enquadrar numa situação dessa, o direito civil vai ser aplicado. Por exemplo, uma locação de um imóvel. Então, coloca bem aqui uma seta e puxa que um ato privado, além da administração pública agir com igualdade com o particular, esses atos privados são regidos pelo direito privado. Beleza? Então, veja que a gente está construindo o teu conhecimento. Atos privados, a administração pública age em pé de igualdade com o particular e eles são regidos pelo direito privado. Só isso que tu precisa saber? Não. Tu precisa saber, para te não errar essas questões conceituais, que é exemplo de ato de direito privado ou ato privado. Um contrato de compra e venda, uma doação, uma permuta. Então, tudo isso é o quê? Ato de direito privado. Então, coloca bem aqui no cantinho, tá? Coloca bem aqui no cantinho, que é exemplo de um ato de direito privado. Uma locação, uma permuta, uma doação e um contrato de compra e venda. Beleza? Então, veja. Atos privados, a administração pública age em pé de igualdade com o particular. É regido pelo direito privado. Normas do direito privado vão se aplicar aqui. Exemplo, locação, permuta, doação, contrato e... Locação, permuta, doação e contrato de compra e venda. Deu para compreender isso aqui, gente? Essa primeira linha? Deu para compreender? Sim? Deu? Agora, essa banca te fazer uma pergunta nesse sentido aqui. Locação e permuta são exemplos de ato administrativo, certo ou errado? Certo ou errado? Locação e permuta são exemplos de ato administrativo? Não, errado. Errado, por quê? Locação, permuta, olha, sobe aqui, ó, é um ato privado. Você nem conhece ainda o que é ato administrativo, mas só de saber que isso aqui, ó, esses exemplos aqui, ó, são atos privados, você já consegue acertar a questão. Você já consegue acertar a questão. Beleza? Tranquilo? De boa? O que mais precisa saber? Ah, professor, já começou assim, muito complicadinho. Aprofundado, gente. Vamos aprofundar. Vamos acertar qualquer tipo de questão. Atos privados,
A administração age em pé de igualdade, é regida pelo direito privado. São exemplos: locação, permuta, doação, contrato de compra e venda e mais. Essa galera aqui se enquadra, vocês vão conhecer lá na frente, classificações dos atos administrativos. Só que eu já quero que você saiba que essa galera aqui, ela se enquadra numa classificação. E a classificação disso aqui cai em prova e você precisa saber. Aqui, essa galera toda é chamada também de atos de gestão. Atos de gestão são aqueles em que a administração pública age em pé de igualdade com o particular. Então, você vai colocar bem aqui, ó, que essa galera aqui também é chamada de atos de gestão. Então, se você vê uma alocação, uma permuta, uma doação, um contrato de compra e venda, é um ato de gestão, que é um tipo de classificação, só que é um ato de gestão que é regido pelo direito privado, a administração pública age em pé de igualdade e ele, por essência, é um ato privado. Tranquilo? De boa? Só isso, professor? De ato privado, por enquanto. Nas questões, a gente vai trabalhar mais. E agora? Agora, eu quero que vocês entendam o seguinte. Esse cara bem aqui, ó, atos materiais. Vou colocar aqui, ó, um asteriscozinho nele. Esse cara, atos materiais, eu vou falar dele lá nas questões. Por quê? Se eu falar agora, vai embolar todo o meio de campo. Considerando que a gente está indo para o ataque, para não embolar o meio de campo, esse cara aqui, atos materiais, eu vou falar na hora das questões e você vai compreender o porquê. Mas primeiro eu quero que você saiba o seguinte, que ato material não é ato administrativo. Beleza, professor. Fale nas questões. Agora, o que é o ato administrativo? Esse cara aqui vai ser o objeto do nosso estudo mais aprofundado. Aqui, ó, a gente vai trabalhar todos os detalhes possíveis desse cara aqui chamado ato administrativo ou atos administrativos. Então, olha só o primeiro ponto que já tem questão de prova e quando cai, uma galera erra, gente. Por quê? A maioria dos materiais começa o quê? Já começa a falar de ato administrativo. Aí, quando a banca coloca lá que um ato material, um ato privado, opa, o aluno nunca ouviu falar, erra, pô. Erra. São questões mais elevadas. Mas vocês já estão tendo aqui, ó, no primeiro ponto. Então, vamos continuar o raciocínio. A minha administração pública quer satisfazer a coletividade. O que ela faz? Se manifesta, se comunica com a gente por meio dos atos da administração. Os atos da administração engloba quem? Os atos privados, os atos materiais e os atos administrativos. Você conheceu quem são os atos privados. Vai conhecer quem são os atos materiais lá nas questões. E você vai conhecer, a partir de agora, os atos administrativos. E antes da gente conhecer atos administrativos, eu cito mais um pouquinho para você. Que tem um cara que não está nessa lista aqui, mas ele aparece na prova e confunde um pouco. E esse cara não é ato administrativo. Como é o nome dele? Atos de governo ou atos políticos. Então, coloca bem aqui, gente, ó. Uma setinha bem aqui, ó. Atos políticos ou atos de governo. Essa galera aqui, esses caras aqui, não são atos administrativos. Por que não são atos administrativos? Porque essa galera aqui são atos praticados onde? Lá no exercício da função política que é estudada lá no direito constitucional. Ah, professor, você é estudado no direito constitucional, não tem por que você trazer aqui? Tem, porque a banca vai colocar lá no meio da questão, dizer que atos políticos pode ser considerado uma espécie de ato administrativo, ou pode ser considerado um ato administrativo. E você vai responder que está errado. Está errado. Por quê? Atos políticos também não é ato administrativo. Agora sim, está completa a nossa lista. Beleza? Tranquilo, de boa. Então, você que copia, você que tira print, tira teu print, tira tua foto, ou copia. Se copiou, vamos avançar a partir de agora. Pode avançar? Sim ou não? Pode apagar aqui? Beleza, então,
Sabendo que a administração pública, essa administração pública visa satisfazer a coletividade, sabendo que para satisfazer a coletividade ela pratica atos da administração, e você já sabe que atos da administração é uma expressão ampla, sabendo que dentro de atos da administração eu tenho atos privados, eu tenho os atos materiais e eu tenho o cara aqui da nossa aula, que é os atos administrativos. Então, a partir de agora, a gente vai começar a trabalhar em cima desse cara aqui, ó. Atos administrativos. Esse vai ser o cara da nossa aula. Beleza? Tranquilo? Só para começar, você que tomou açaí, né? Tá aí bocejando igual um leão ou igual uma leoa. Tá bocejando, só não posso te ver, mas eu sei que tá. E vocês nem me falam, né? Que não tá aqui no destaque, né? Vocês não dão apoio, né? Vocês não dão suporte. Porra, ficou o Valdo me aparecendo agora. Ficou melhor agora, gente? O destaque? Por que vocês não falaram que eu tava todo esse tempo sem colocar para vocês no destaque a aula? Oxe, eu, hein? Atos administrativos. Qual o conceito? Qual o conceito? O conceito de ato administrativo, já falo para você. Todo ele é um pouco turvo, um pouco abstrato. Um pouquinho abstrato, entendeu? Um pouquinho abstrato. Porque tem várias informações no conceito que você não consegue compreender lendo de cara. Mas você precisa conhecer o conceito do ato administrativo? Precisa, porque no conceito tem praticamente todo o estudo do ato administrativo. Então, para fim de prova, o que você precisa saber? Qual é o conceito, qual é o doutrinador que está sendo utilizado, ter o contato com os conceitos. E na próxima aula eu vou trazer o material para a gente começar a fazer questões. E eu já vou trazer os conceitos, vários conceitos, porque o conceito de ato administrativo não é uniforme. Cada doutrinador fala de uma forma. Cada doutrinador fala que, olha, o ato administrativo eu acho que é isso. O ato administrativo eu acho que é isso. E o teu papel é ter conhecimento desses conceitos, mas não precisa entender ele ainda. Lá no final do estudo do ato administrativo, você vai conseguir compreender. Agora você só precisa o quê? Você só precisa ter contato. Contato com o conceito. E um dos conceitos que eu trouxe para vocês é da Maria Silva Zanella de Pietro, que fala o seguinte, que atos administrativos é uma declaração do Estado ou de quem os represente que produz um efeito jurídico imediato com observância da lei sobre o regime de direito público está sujeito ao controle jurisdicional. Olha só o conceito amplo, que se você olhar de cara você não entende porra nenhuma, mas que você precisa pelo menos saber que ele existe para quando cair na questão, pô, esse aqui é o conceito de ato administrativo. Aí você marca o X, beleza? Então eu vou colocar para você o seguinte, atos administrativos, conceito, ele é uma declaração do Estado ou de quem os represente que produz efeitos jurídicos imediatos produz efeitos jurídicos imediatos com observância da lei praticados sobre o regime
jurídico de direito público e sujeito ao controle jurisdicional. Esse aqui é um dos conceitos que você precisa ter no caderno, ou você precisa ter em mente, que é o mais importante, que vai estar lá na tua prova, tá? Vai estar lá na tua prova. Beleza? Então, já ouvi manifestação unilateral de vontade da administração pública? Entendi. É uma pergunta isso? Então, veja, atos administrativos é uma dela. Ah, entendi. Ato administrativo é uma declaração do Estado, tá? Ou de quem os represente. Conceitos, tem vários conceitos de ato administrativo. Manifestação de vontade unilateral que produz efeitos jurídicos imediatos com o fim de adquirir, resguardar, transferir, modificar. Então, são vários efeitos. De fato, esse é o conceito do Eli Lopes Meirelles. Mas eu tenho o conceito do José dos Santos Carvalho Filho. Eu tenho o conceito Marshall Just Filho. Eu tenho vários conceitos. E para fim de prova, vocês vão ter esse conhecimento ali de quais são os conceitos de cada doutrinador. Vou trazer para vocês. Mas eu coloquei aqui no quadro o conceito da Maria Silva Zanella de Pietro. Por quê? Porque a gente vai começar a explorar esse conceito. E também a Maria Silvia, ela é o quê? Ela é a queridinha das bancas. A Maria Silvia, ela é muito adorada pelas bancas. Cai muita informação direto da doutrina dela. A banca dá um Ctrl+C e um Ctrl+V. Ctrl+C, Ctrl+V. Só que você precisa identificar as palavras-chave para conseguir compreender o conceito de ato administrativo. Beleza? Então vamos lá. Sabendo que esse é o conceito de ato administrativo, uma declaração do Estado ou uma manifestação de vontade, a gente vai destrinchar. Vou colocar bem aqui para você. Primeiro ponto aqui que a gente está falando, que ato administrativo ele é o quê? Uma declaração do Estado. Então, o ato administrativo ele é uma declaração do Estado. O que significa declarar? É o Estado fazer uma cartinha para você? Chega lá pelos correios, um coração, postado, com amor, Estado Amapá. Não! Declaração do Estado significa a administração pública se comunicar com você, se manifestar. Ela tem que querer falar com a gente. E se ela não quiser falar, professor? E se ela quiser ficar em silêncio? Aí você precisa saber as nuances de cada situação dessa para fim de prova. Então, o primeiro ponto é, declaração do Estado significa que a administração pública vai manifestar a vontade. Ela vai falar com a gente, tá? Ela vai falar com a gente. Então, coloca aqui que se declarar é manifestar vontade. Ela não vai ficar em silêncio. Ela vai ter que falar com a gente. Manifestar vontade. Então, essa declaração do Estado é manifestar vontade. Só que, quando a administração pública fala com a gente, quando ela manifesta vontade, quando ela se comunica com a gente, é de forma unilateral. Ou seja, ela já vem com superioridade. Não quer saber o que você concorda, não. Ela só vem impor para você. É igual essa mulher na sua casa. Ela não quer saber se você está certo, se está errado, não. Se você concorda, não. Ela só impõe a vontade dela. É a mesma coisa. A administração pública é igual essa mulher. Ela impõe a vontade dela. Não quer saber se você está certo, se está errado, tá? Então, manifestação de vontade, manifestar vontade, a vontade aqui é só de uma pessoa, é só da administração pública. A vontade aqui, ela é unilateral. Unilateral. E grava bem isso aqui, tá? Então, veja. Declaração do Estado é o Estado manifestar vontade. E essa vontade não é qualquer tipo de vontade. É a vontade unilateral. Se é vontade unilateral, o que acontece? Eu já posso estar dizendo ali que está próximo do conceito de ato administrativo. Então, se vier na questão dizendo que há uma manifestação de vontade unilateral, então, se liga que pode estar incluso no conceito de ato administrativo.
Só que para ser ato administrativo precisa exclusivamente da manifestação de vontade unilateral? Não, precisa de todas essas características aqui. E a gente está destrinchando. Então, a primeira é declaração do Estado. Manifestar vontade unilateral. Tem que se comunicar. Professor, o senhor falou o seguinte, que a administração pública tem que se comunicar com a gente. E vocês vão ver lá na frente espécie de ato administrativo, que a administração pública se comunica por meio de um decreto, por meio de uma portaria, por meio de uma circular, por meio de vários atos administrativos. Ela vai manifestar vontade. Agora, há possibilidade dela ficar em silêncio. Como assim, em silêncio? Não fala nada. Você provoca ela, ela não fala nada, ela fica calada. Então, eu quero que você puxe uma setinha bem aqui e coloque um asterisco. Silêncio da administração pública, também chamado de silêncio administrativo. O que significa isso? Veja que são lados opostos. Um, eu declaro, eu manifesto a vontade. O outro, eu fico em silêncio. Agora, daqui para cá, ó, declaração do Estado, manifestação de vontade unilateral. Essa parte aqui, ela produz efeitos jurídicos. Olha só. Declaração do Estado, manifestar vontade unilateral. Se eu continuar daqui para cá, eu vou chegar a produzir efeitos jurídicos. E o que é produzir efeitos jurídicos? É começar a valer na tua vida. Na minha vida, na tua. Lembra do lockdown? Lembra? Ou já esqueceu? Lembra que tinha um determinado horário para você encher a tua cara de cachaça? Depois fechava tudo? Lembra disso? 10 horas da noite você tinha que se recolher? Fechava os locais? Lembra? Ou seja, produziu efeito jurídico na nossa vida. A gente começou a ter um horário para sair. A gente começou a querer comer mais cedo porque tinha que fechar os restaurantes. Então, isso é produzir efeitos jurídicos. Isso é produção de efeito. Tá? Isso é produção de efeito. Por quê? Porque o silêncio administrativo, a regra é que ele não produza nenhum efeito na tua vida. Se a administração pública não fala com a gente, foda-se. Não falou, não falou. Agora, há situações em que a administração pública não fala com a gente, mas vai afetar a nossa vida. Primeiro, quero que você coloque no caderno o seguinte: o que é esse silêncio administrativo? Que é o conceito que vai fazer parte da tua resposta lá na questão. Silêncio administrativo é ausência de vontade. Ausência de vontade da administração pública. Isso é o silêncio. E que a regra é o seguinte, que não produz efeitos jurídicos. Não produz efeitos jurídicos. Não produz efeitos jurídicos. É a regra. Não faz nada. Agora, se a regra, há uma exceção. E qual é a exceção? A exceção não é tão producente, eu estou explicando como ela funciona. O que você precisa saber, que é o que vem nas questões, é o seguinte: que se a regra é que o silêncio administrativo não produz efeitos jurídicos, a exceção é que há alguma possibilidade em que o silêncio vai produzir efeito jurídico. E nessa possibilidade, a lei tem que prever o que vai acontecer. Qual é o efeito jurídico? Então, coloca o seguinte: a regra é que não há... Deixa eu puxar para cá, gente, para ter espaço. Bem aqui. Confirma para mim se vocês conseguem enxergar bem aqui, ó. Consegue enxergar? Sim ou não? Responde aí. Regra. Sim, né? Regra. A regra é que não produz efeitos jurídicos.
Essa é a regra, porque a exceção é que produzirá ou produz efeitos, só que tem uma condição para produzir efeitos, desde que seja previsto na lei. Isso aqui, quando cai, confunde. Tá? Silêncio administrativo, quando cai, confunde um aluno. Beleza? Então, deu para compreender o seguinte, que o silêncio administrativo é a administração pública não falar com a gente. Ela não quer falar, tá de mal. Ausência de manifestação de vontade. E a regra, se ela não fala com a gente, ó, foda-se, não produz efeitos jurídicos. Mas há algumas situações que vai produzir. Só que, para produzir, eu preciso ter previsão na lei. Beleza? Deu para compreender esse ponto específico? Sim ou não? Deu para compreender esse ponto? Professor, qual é o exemplo? O exemplo, gente, é bem complicadinho. Ele é mais complicado de explicar aí do que você segurar essa informação na prova, que é o que vem na prova, tá? Nunca vi questão do exemplo. Sempre vi questão cobrando isso aqui. Porque o exemplo, o Matheus Carvalho cita no livro dele um exemplo lá, e ele gera um pouquinho de confusão. Eu prefiro que a gente avance você sabendo que há possibilidade, desde que haja previsão em lei. Previsão em lei, há possibilidade. Beleza? Tranquilo? Então, veja. Nesse ponto aqui, as bancas falam que silêncio administrativo produz efeito jurídico. A regra é produzir. Aí você vai marcar errado, porque a regra não produzir. Tranquilo? De boa? Voltando aqui ao nosso conceito. Isso faz parte do nosso conceito. Daqui, ó, nosso conceito. Ato administrativo é uma declaração do Estado, ou seja, uma manifestação de vontade unilateral. Sobre o regime de direito público, aí tu vai colocar 2. Sob o regime de direito público. Então, veja, para você identificar um ato administrativo, no meio da questão, você precisa das informações chaves. Manifestação de vontade. Não é qualquer manifestação, só é a unilateral. Por que só é unilateral? Porque existe também a chamada bilateral. Bilateral. Coloca aí, tá? Vai que num dia você... Pô, professor, eu vi lateral, bilateral, unilateral, pensei que era a mesma coisa, eu fui lá e marquei aquilo como conceito de ato administrativo. E não é, tá? Unilateral, pelo amor do Santo Cristo. É diferente de bilateral, tá? No bilateral, as duas partes manifestam a vontade. Unilateral, uma das partes manifesta a vontade. Lembra lá do caso da sua esposa. Beleza? Beleza. Um ponto para ser ato administrativo. Segundo ponto, sobre o regime de direito público. E aqui, direito público, tu lembra o que é direito público ainda? O que é direito público? Direito público é um conjunto de prerrogativas, também chamado de privilégio, e sugestões, também chamado de restrições. De quem? Da administração pública. É um conjunto de prerrogativas e sujeições. A administração pública ela vai agir, ora, com superioridade. A administração pública, ora, vai ter algumas restrições. Por quê? Porque as regras que vão ali fundamentar, que vão direcionar, que vão orientar a atuação da administração pública são regras de direito público. Então, para ser ato administrativo, além de ser uma manifestação de vontade unilateral, tem que ser sobre o regime de direito público. Porque se não for sobre o regime de direito público, não é ato administrativo. Não é ato administrativo, tá? Ah, professor, se não é regime de direito público, qual seria, então, o regime para eu desqualificar como ato administrativo? O regime de direito privado. Lembra lá dos atos privados que eu falei logo no início?
Ainda lembra? Esqueceu. Lá há o regime de direito privado. O ato administrativo, não. Aqui é o regime de direito público. E se na tua questão falar que ato administrativo é uma declaração do Estado, ou seja, uma manifestação de vontade unilateral sobre o regime de direito privado, vai estar certo ou vai estar errado? Vai estar certo ou vai estar errado? O que vocês acham? Vai estar errado. Vai estar errado. Por quê? É regime de direito público. Então, coloca aqui, direito público é diferente de direito privado, tá? Direito público é diferente de direito privado. Se tiver escrito privado na tua questão como conceito, possivelmente vai estar errado o item. Beleza, professor? Então, para ser ato administrativo, todo esse conceito está sendo resumido nessas palavras-chave? Exatamente. Todo esse conceito está sendo resumido nessas palavras-chave. Ato administrativo é uma manifestação de vontade unilateral. É diferente de bilateral. Ato administrativo tem regras de direito público, que é diferente da regra de direito privado. E o que mais? Declaração do Estado, manifestação de vontade unilateral sobre o regime de direito público. E o que mais tem nesse conceito que a gente precisa buscar aqui para a gente? O que mais? Produz efeitos jurídicos imediatos. O que é produzir efeitos jurídicos imediatos? O ato foi publicado, começa a valer para a nossa vida. O ato foi publicado e começa a valer para a nossa vida, tá? Então, coloca aqui que o ato administrativo é uma manifestação de vontade unilateral sobre o regime de direito público, produz efeitos jurídicos imediatos. Então, se tiver essas características aqui, você já pode identificar que isso é um ato administrativo. Ainda tem mais uma, acabei de recordar. Aqui há ainda uma quarta. Qual? Tem que ser uma manifestação unilateral, tem que ser sobre o regime de direito público, tem que produzir efeitos imediatos e tem que estar exercendo a chamada função administrativa. Tu lembra o que é função administrativa ainda? Tu lembra o que é função administrativa? É o quê? É o sentido objetivo da administração pública. É o quê? A prestação de serviços públicos, a polícia administrativa, é a intervenção, é o fomento. Tudo isso é o quê? A função administrativa. Então, para ser ato administrativo, além de ser uma manifestação de vontade unilateral sobre o regime de direito público que produz efeitos jurídicos imediatos, tem que ser no exercício da função administrativa. Vou colocar no teu caderno. Por que tem que ser no exercício da função administrativa? Por que tem que ser nesse exercício aqui? Para ser ato administrativo. Por que tem que ser nesse exercício? Porque se for um ato praticado no exercício da função legislativa, função política, função judicial, não é ato administrativo. Não é ato administrativo. Tá? Então, para ser ato administrativo, precisa cumprir esses requisitos. E um deles é o exercício da função administrativa. Agora, pergunto para você o seguinte. Ato administrativo é exclusivo do Poder Executivo? Sim ou não? Sim ou não? Não. Por quê? Porque o exercício da função administrativa não é exclusivo do Poder Executivo. Isso você estuda lá em Direito Constitucional. Você sabe que o Poder Judiciário, o Poder Legislativo, eles exercem a função administrativa de forma atípica. Então, quando eles estão atipicamente exercendo suas atividades, eles podem exercer, eles podem praticar ato administrativo.
eles podem praticar ato administrativo. Então, eu quero que você coloque uma observação bem aqui. Você coloca essa observação bem aqui. Que ato administrativo, ato administrativo não é exclusivo do poder executivo. Então, se não é exclusivo, significa que os outros poderes podem praticar esse ato administrativo aqui. Coloca essa observação no teu caderno, beleza? Então, veja, gente, esses três requisitos bem aqui, ó, esses três bem aqui, na verdade, esses quatro bem aqui, são suficientes para você identificar o conceito do ato administrativo na questão. Se você vê essas palavrinhas-chave, olha, unilateral é diferente de bilateral. Se você vê que é sobre regime de direito público, é diferente de direito privado. Se você vê que produz efeitos jurídicos imediatos, é diferente de efeitos jurídicos imediatos. Se você vê que é no exercício da função administrativa, isso aqui, ó, é diferente de função política. Isso aqui é diferente de função política, função judicial. Isso aqui é diferente, tá? Então, se você vê que é no exercício da função administrativa, então eu consigo dizer que aquilo que a questão está me falando é o conceito de ato administrativo, tá? Então, veja, a ideia é você conseguir identificar essas palavras, porque, como eu disse, eu tenho vários conceitos de atos administrativos. Vários conceitos, beleza? Tranquilo? Deu para compreender isso aqui, gente? Sim ou não? Sim? Tá difícil? Tá fácil? Qual o conceito? Tá tranquilo? Tá sendo introduzido legal? Tá, né? Tá tranquilo. Essa parte aqui alguns já viram. Tá mais revisando do que inovando, tá? Mais revisando do que inovando. Você tira seu print, tá? O que a gente vai fazer agora? Pode tirar o print. Tirou o print, pode apagar? Pode apagar. Aqui fica melhor para você. Pode apagar, sim ou não? Responde. Não pode, né? Agora que você sabe o conceito de ato administrativo, são características gerais, você sabe disso aqui, agora a gente precisa estudar o quê? Os elementos do ato administrativo. Elementos, tá? Então, eu vou colocar bem aqui, vou apagar essa parte bem aqui. Vocês estão tirando foto e publicando no Instagram e me marcando, que vocês têm que divulgar, cacete, para mim. Senão, os outros professores lá divulgam, ficam me acuando lá na rede social. Então, você tem que tirar um print, me marcar, olha, sabadão aqui, mentoria de direito administrativo com o professor Maurício. Por quê? É vocês que me ajudam a isso aqui funcionar. Se não existir vocês, não existe o professor Maurício, tá? Não deixa os caras me acuarem lá. Então, tira um print, já me marca, tá? Quem não me segue no Instagram já tá errado. Já tá errado. Que era para estar seguindo lá, que eu fico postando questões. E você precisa estar exercitando o que a gente aprende aqui. Então, já sabe o conceito de ato administrativo. Vou trazer na próxima aula vários conceitos de vários doutrinadores. No teu material vai estar lá todos os conceitos. Você precisa ter contato com eles, pelo menos. O que você precisa para entender foi o que a gente trabalhou agora, tá? Trabalhou agora. Você poderia repetir as atividades da função administrativa enquanto apaga? Serviços públicos, polícia administrativa, intervenção e fomento, tá? Isso tudo está no outro módulo de administração pública. Por isso eu sempre falo para os alunos, o módulo de administração pública ele é base para você conseguir compreender tudo. Ato administrativo, poderes, servidores públicos, tudo, tá? Beleza? Então veja, esse ato administrativo aqui, esse cara aqui, eu quero sempre que vocês tenham essa visão por enquanto. Aqui, ó. Ato administrativo. Eu quero que vocês tenham essa visão. Que esse cara aqui, puxa uma setinha, esse cara chamado atos administrativos, ele possui
os chamados elementos. E grava bem a palavra aqui. É elementos, tá? Elementos do ato administrativo. E eu quero que você segure essa visão. Que ato administrativo, gente? Aqui, ó. Isso aqui é um ato administrativo. Tá? Eu quero que você segure isso aqui, ó. Isso aqui é um ato administrativo. Se você nunca viu na sua vida um ato administrativo, é isso aqui, ó. É isso aqui, esse quadrado é um documento. É um papel. Ó, tem a forma eletrônica, tá? Mas eu quero que você enxergue como fosse um papel, tá? Um quadradinho ali bonitinho, que tem quem? Os elementos dentro dele. Os elementos, vocês vão enxergar os elementos do ato administrativo dentro desse documento. Ele passa por todo um procedimento para ser produzido. E no final eu vou ter esse caráter administrativo. Só que você precisa enxergar ele aqui para você ver que depois a gente vai estudar vários elementos que compõem esse documento aqui. Vários elementos que compõem um ato administrativo. Por quê? Quando a gente começa a estudar ato administrativo, a gente está tendo os conceitos aqui, mas ainda fica muito abstrato, o aluno fica imaginando o que é um ato administrativo. Não imagine mais. Guarde essa imagem na tua cabeça. Guarde essa imagem na tua cabeça aqui. Tá? Esse quadradinho aqui é o ato administrativo. É desse cara aqui, ó, que a gente vai explorar um pouco ele. A gente vai explorar os elementos. Beleza? Esse ato, ele tem esses elementos. E lá na frente você vai estudar que esse ato tem os atributos. Que esse ato está agrupado em espécie. Que esse ato está classificado em alguns critérios de classificação. Tudo isso aqui é o quê? É esse cara aqui. Então vamos combinar isso? Vamos guardar na tua cabecinha que isso aqui é o ato administrativo. Combinado? Beleza? Para quê? Facilitar a tua vida. Você vai conseguir enxergar muita coisa com isso aqui. Tá bom? Então veja, elementos do ato administrativo. Primeira pergunta de prova. O que é o elemento do ato administrativo? Qual o conceito? Elemento, também chamado de pressupostos, também chamado de requisitos. Tudo isso aqui que eu falei, eles são pressupostos, requisitos de validade do ato administrativo. Então, os elementos são os pressupostos de validade do ato administrativo ou os requisitos de validade do ato administrativo. Então, coloca primeiro no teu caderno o seguinte. Que elemento ou elementos do ato administrativo, porque são mais de um, são o quê? Os pressupostos. Ô, professor, que palavra é essa? Pressuposto? Tem jeito, gente. Tem que segurar essa palavra. Pressuposto ou pressuposto, tanto faz a pronúncia, pressupostos de validade. Validade do ato administrativo. Então, o primeiro ponto, saber que elementos são os pressupostos, são os requisitos do ato administrativo. E eu quero de você, porque a gente vai aprofundar e eu preciso que a tua mente esteja aberta já. Eu estou pegando aqui, ó, abrindo a sua cabeça. Eu quero que você tenha em mente o seguinte: toda vez que você ouvir a palavra aqui, ó, validade, no mundo jurídico, significa o seguinte: eu ter algo e comparar com alguma coisa. Ter algo, comparar com alguma coisa. É assim. Tá aqui o algo. Tá aqui. Isso aqui é o algo. Eu vou comparar com quem? Com a lei, com os princípios. Bora combinar? Quando você ouvir requisitos de validade, validade do ato administrativo, invalidade, invalidação. Tudo isso é o quê? Na sua cabecinha vai estar assim, ó. É comparar algo, no caso, quem é esse algo? O ato administrativo com a lei, com os princípios. Tá? Vamos combinar isso aqui? Toda vez que você ouvir essa palavrinha validade, significa comparar algo com a lei ou com os princípios. Combinado? Sim ou não? Combinado? Sim ou não? Combinado, né? Toda vez que você ouvir isso, significa comparar algo. Comparação. Comparação. Vai facilitar a tua vida lá na frente. Beleza, então eu já sei que os elementos são pressupostos de validade, também chamado de requisitos, tá?
Se você ver requisitos, não tem problema. Não tem problema. Então, pressupostos ou requisitos de validade. Opa, eu já sei que esse cara aqui, os elementos, vai ser o quê? Comparado. Vai ser comparado. Aqui, ó. Comparação. Eu já sei que vai ser comparado. Isso é muito importante para que lá quem estuda direito emocional também sabe lá, controle de constitucionalidade nada mais é o que nada mais é do que o quê? Uma comparação. Lá no controle de constitucionalidade, lá em direito constitucional, é uma comparação lá da norma parâmetro, lá com a Constituição Federal. Aqui, na validade, é comparar algo com a lei ou com os princípios. Então, esses caras aqui já sabem que eles, em algum momento do nosso estudo, vão ser comparados. Mas, primeiramente, você precisa saber quem. Quem são eles? Quem são os pressupostos de validade? Quem são os caras que precisam existir e vão ser comparados lá na frente, de forma que eu consiga dizer que aquele ato tem validade? Quem são esses caras? Aí, como já falaram aqui, são o confir for mob, né? Competência, finalidade, a forma, o motivo, o objeto. Então, esses 5 elementos são os pressupostos de validade. São eles que lá na frente vão ser comparados com a lei e com os princípios. Vão ser comparados. Então, coloca no teu caderno o seguinte. Quem são os elementos do ato administrativo? Quem são os elementos? Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. O famoso confir for mob. Deixa eu completar aqui para você. Competência, finalidade, forma, o motivo e o objeto. Tá? Então, você já me ajudou aí, né? Dizendo quais são os elementos. Então, é essa galera aqui, ó. Que são os elementos. Agora, eu quero que você feche os olhinhos e imagine toda essa galera aqui dentro. Imaginou? Beleza, segura a informação da cabeça. Toda essa galera aqui está aqui dentro de ato administrativo. Tá? São os elementos de validade. Esses elementos têm que estar lá dentro. E agora, o que tu precisa saber? Precisa saber o seguinte, que todos esses elementos aqui, ora eles vão ser, todos não, uma parte desses elementos aqui, ora vai ser vinculado, ora vai ser discricionário. Só que eu vou dar um intervalo de 5 minutos. Você vai tomar um café com pão, um suco, vai lavar o rosto. A gente está com 1 hora de aula e a gente vai retornar para explorar os elementos dos atos administrativos. Bora de cuscuz. Vamos de cuscuz, tá? Beleza? 5 minutinhos, tá? 4h22, 4h27, a gente retorna. Tranquilo? Todo mundo aí, voltando do recreio, tá? Voltando do recreio, eu estava falando o seguinte para você. Que o meu ato administrativo, ele possui elementos. Quem são os elementos do ato administrativo? Confir for mob. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Deu até para cochilar? Não, mano. Parei para ti agora, tá? Parei para ti. Tá? Então, parte desses elementos aqui são o quê? Vinculados. Outra parte são discricionários. Agora você precisa ter em mente quem é vinculado, quem é discricionário. Aí você vai colocar bem aqui, ó. Faz uma chave. Essa galera aqui é vinculada. Ou elementos vinculados. E essa galera aqui embaixo que eu estou marcando aqui são vinculados ou discricionários. É o primeiro ponto que você precisa saber. Primeiro ponto que você precisa saber. Quem é vinculado, quem é discricionário. Por quê? Porque a banca vai falar para você o seguinte, que a competência
é um elemento discricionário do ato administrativo. Vai estar certo ou vai estar errado? Vai estar errado. Que a finalidade é o elemento discricionário do ato administrativo. Certo ou errado? Errado. Que todos os elementos são vinculados. Certo ou errado? Já vamos ver. Então, você precisa saber quem é quem aqui na fila do pão. Quem é você na fila do pão? Competência, finalidade e forma é elemento vinculado. O motivo, objeto, vinculado ou discricionário. Beleza? Grava bem ali, ó. Esses três aqui, sempre vinculado. Esses dois de baixo, vinculado ou discricionário. Tá? Gravou? Lembra o seguinte, que essa galera aqui tá aqui dentro. Não esquece disso, tá? Beleza, professor, mas o que é vinculado? O que é ser vinculado? O que é discricionário? Gente, vinculado. Quando alguma coisa é vinculada, significa dizer, não há margem de escolha. O agente tem que agir conforme a lei está mandando. Não há escolha para o agente. Então, vinculado, a palavra vinculado significa não há margem de escolha, não há liberdade, não há opção. Tá? Discricionário já é o contrário. Há margem de escolha, margem de liberdade, opção. Tá? Então, coloca no teu caderno o seguinte, que vinculado essa palavrinha aqui, vinculado, significa dizer que o elemento do ato administrativo, que você já conhece, quem é vinculado, esse elemento aqui, não há margem de escolha para ele. Não há margem de escolha. Não há margem de escolha. Ou seja, a competência, você vai ver o que é a competência? Eu não posso escolher quem é o agente público que vai praticar o ato administrativo. A finalidade, eu não posso escolher qual é a finalidade que eu vou praticar o ato administrativo. E lá na frente você vai ver que a finalidade sempre será pública. Um interesse público. A forma, eu não posso escolher qual é a forma. Tem que ser a forma prescrita em lei. Então, esses três elementos aqui são vinculados e não há margem de escolha para eles na hora de praticar o ato administrativo. Não há margem de escolha. Beleza? Tranquilo? Exemplo, professor. Exemplo de ato administrativo que possui esses três elementos aqui vinculados. Qual é o exemplo? Uma licença. Uma licença é um ato administrativo que possui os elementos vinculados. Tá? Beleza? Tranquilo? Esse vinculado não há margem de escolha. Discricionário, eu falei que há essa margem de escolha, só que aqui o discricionário, a gente tem aqui umas peculiaridades. Eu vou colocar aqui para você, discricionário. Discricionário. O que é discricionário? No discricionário, aqui os elementos são escolhidos. Há ou existe margem de escolha. Existe margem de escolha. Então, veja, um negócio simples. Vinculado, não há margem de escolha. Discricionário, há margem de escolha. E essa margem de escolha, eu quero que você entenda o seguinte, ela é limitada. Ou seja, eu posso até escolher meu motivo, meu objeto, que são os únicos que podem ser discricionários. Só que eu preciso respeitar a lei. É igual isso aqui, você que já foi lá no circo, você que já brincou nesse carrinho aqui, sabe o que é esse carrinho aqui? Carrinho bate-bate. Sabe o que é o carrinho bate-bate? Você já foi lá, brincou? Nunca brincou de carrinho de bate-bate, nunca foi. Você sabe o que é o carrinho de bate-bate. O que é o carrinho de bate-bate? Você pode dirigir o quê? À vontade. Pode sair batendo todo mundo, rindo, bem maligno. Mas você tem um limite. Tem um limite. Você pode até ter várias opções.
Mas você tem um limite. Você vai com o carrinho de um lado para o outro, mas tem um limite. Isso é discricionariedade. Há um limite. Tem margem de escolha, sim, dentro dos limites da lei. Então, toda discricionariedade, grava bem, toda discricionariedade, atuação discricionária, possui um limite. E quem é esse limite? A lei. Porque se eu ultrapasso a lei, se eu ultrapasso esse limite, eu não tenho mais discricionariedade. O que eu vou ter? Arbitrariedade. Tá? Então, coloque bem aqui que essa margem de escolha é nos limites da lei, tá? Vai escolher? Vai. Só que a lei vai te dizer quais são as opções que você tem. A margem de escolha é nos limites da lei. E o que mais você precisa saber? Que a discricionariedade, que é essa margem de escolha nos limites da lei, nada mais é do que um juízo de conveniência e oportunidade. Ou seja, o meu ato administrativo, quando vier elementos discricionários, significa dizer que o meu motivo ou o meu objeto foram escolhidos porque houve uma margem de escolha e o meu motivo e o meu objeto, que vocês ainda vão conhecer quem são, fizeram com eles o quê? Um juízo de conveniência e oportunidade. Então, a discricionariedade é isso. Eu tenho margem de escolha, é esse juízo de conveniência e oportunidade. É conveniente esse motivo para eu praticar esse ato. É oportuno eu escolher esse objeto, tá? Então, você vai colocar bem aqui que essa margem de escolha está atrelada ao juízo de conveniência e oportunidade. Tá? Então, veja só. Olha só o que a gente está falando aqui. Essa galera aqui, ó, tá aqui dentro. Só que esses três elementos são sempre vinculados. Esses dois, ou é vinculado ou discricionário. Vinculação quer dizer não há margem de escolha. Não há margem de escolha para escolher nem a competência, nem a finalidade, nem a forma. Discricionário, a margem de escolha. O meu motivo ou objeto, quando forem discricionários, significa dizer que eu escolhi. Dentro do quê? Dos limites da lei. A lei limitou. E que essa minha escolha, eu escolher, nada mais é do que um juízo. Fazer juízo é fazer uma escolha. Você prejulgar, você vai escolher algo. É um juízo de conveniência. É conveniente para a administração pública? Não é para o agente público. É para a administração pública? É conveniente para a administração pública? É oportuno para a administração pública? Quando eu falo que eu fiz um juízo de conveniência, eu disse que é conveniente para a administração pública. Quando eu falo que é oportuno para a administração pública, eu quero dizer que há discricionariedade. Só que, não só isso, eu quero dizer também que há o chamado mérito administrativo. Então, veja, quando a administração pública escolhe o motivo ou objeto usando a discricionariedade, quer dizer que ela está fazendo um juízo de conveniência e oportunidade. Quer dizer, então, que ela está utilizando o chamado mérito administrativo. Então, o mérito administrativo é o quê? Um juízo de conveniência e oportunidade, onde a administração pública atua com discricionariedade, ou seja, o seu motivo, o seu objeto, for um objeto de escolha. Deu para compreender isso, gente? Sim ou não? Deu para compreender? Deu para compreender ou não? Fala, cacete. Sim ou não? Só quero o teu sim ou o teu não, né? O sim ou não. Então, coloca bem aqui que isso aqui é o chamado mérito administrativo. Se perguntar para você quem é o mérito, quem é o mérito? Quem é o mérito, Joãozinho? Quem é o mérito? O mérito é o juízo de conveniência e oportunidade.
Agora, o mérito, além de você saber o conceito do mérito administrativo, que é o juízo de conveniência e oportunidade, que está ligado com a atuação discricionária da administração pública, você precisa entender o seguinte: o mérito, esse cara aqui, ele mora em um lugar. Ele mora em um lugar. Vou colocar bem aqui o mérito. Pelo amor de Deus, isso aqui é só para você visualizar. Ele mora em um lugar. Qual o lugar? Onde é que mora o mérito administrativo? Onde é que mora? O mérito administrativo, ele vai morar aqui, ó, dentro desses dois elementos. Ou o motivo, ou o objeto. E se a banca te perguntar que o mérito administrativo é um juízo de conveniência e oportunidade da administração pública, está atrelado aos elementos do ato administrativo chamado de motivo e objeto. Certo ou errado? Certo. Exato. É isso, certo. Por que certo? Porque é exatamente o que a gente está falando. Que esse cara aqui, ó, o mérito, é um juízo de conveniência e oportunidade, a administração pública está escolhendo. E esse cara aqui só vai atuar quando motivo e objeto forem discricionários. Beleza? Tranquilo? E, gente, esse ponto aqui é muito sensível para você compreender lá na frente, lá, os institutos da extinção do ato administrativo. É muito importante. Não pode sair com dúvida. Vocês não podem sair com dúvida desse ponto aqui. Até aqui, deu para compreender? Sim ou não? Sim ou não? Perfeito. Agora, você precisa do seguinte. Se você sabe que uma parte desses elementos é vinculada, a outra parte pode ser vinculada à discricionária, eu quero dizer o seguinte, que quando essa galera estiver aqui, reunida, e todos eles forem vinculados, eu terei um ato vinculado. Vou colocar no quadro para você enxergar. Posso apagar o carrinho bate-bate? Você conseguiu compreender que há a discricionariedade? Vou colocar aqui, ó, os elementos do ato administrativo. Competência. Competência, finalidade, forma, motivo, objeto. Competência, finalidade, forma, motivo, objeto. Vou falar que essa galera aqui toda é vinculada. Vou colocar outro cara aqui, outro ato administrativo. Vou falar agora que a competência, a finalidade, a forma são sempre vinculados. Aqui que o motivo e o objeto eles serão discricionários. E esses três caras aqui serão vinculados. Tá? Olha só. Quando eu tiver essa estrutura aqui, ó, todos os elementos do ato administrativo são vinculados. Significa dizer que não houve mais de escolha para nenhum. Pode acontecer isso aqui? Pode? Sim ou não? Pode, pô. Por quê? Porque o motivo e o objeto eles podem ser os dois, ou vinculado ou discricionário. Então, se todos os elementos são vinculados, significa dizer que, logicamente, que o meu motivo e o meu objeto também são vinculados. Quando, gente, quando eu tiver essa situação, essa estrutura aqui, o meu ato como um todo, olha só, esse cara aqui que eu joguei para cá, ó, esse ato aqui como um todo, eu vou chamar de ato, desculpa, vinculado. Ato vinculado. Deixa só uma pausa aqui, a gente aconteceu um problema. Voltei. Estão gazetando aula? Estão gazetando, né? Beleza. Oxe, gente, voltando. Cadê vocês? Vocês estão saindo de aula. Estão gazetando, né? Beleza. Pode gazetar. Então, eu vou falar o seguinte, que quando o ato administrativo tem todos os elementos vinculados, o nome dele é
Ato vinculado. Então, um ato vinculado, onde não há margem de escolha, é quando todos os elementos do ato administrativo... A internet está ruim? A minha? Ou a de vocês? Tá normal, gente, o sinal? Falhou? Tá falhando? Tá normal? Beleza. A minha é boa, né? Qual é a marca da tua? Fala logo. Então, veja. Esse cara aqui, quando tiver todos os elementos vinculados, esse cara aqui é um ato vinculado. Ato vinculado. Puta merda. Ato vinculado. Então, ato vinculado quando todos os elementos são vinculados. Tá? Exemplo de um ato vinculado. Licença. A licença é campeã em cair em prova. Campeã. A licença é campeã em cair em prova. E a banca te questionar o seguinte: licença é um ato vinculado ou um ato discricionário? Aí você vai falar que é um ato vinculado. Licença é um ato vinculado. Tá? Licença é um ato vinculado. Tá? Quando esses dois caras aqui, motivo e objeto, forem discricionários, quando forem discricionários, o ato como um todo vai ser ato discricionário. Todo ato aqui vai ser ato discricionário. Ah, professor, mesmo que eu tenha elementos vinculados, mesmo que você tenha vinculado. Mesmo que você tenha. Então, aqui, ó, esse cara aqui, que tem dois elementos discricionários, vai ser chamado de ato discricionário. Pode explicar de novo? Qual parte? Vou voltar aqui para você. Deixa eu voltar aqui. Qual a parte? Ato vinculado ou discricionário? É isso? É isso ou não? Vamos lá. Ah, beleza. A partir da licença. Gente, esse cara aqui é o ato como um todo. Dentro do meu ato, eu tenho quem? Os elementos. Aí eu coloquei o elemento aqui, ó. Competência, finalidade, forma, motivo, objeto. Sabendo que esses caras aqui, os três primeiros só são vinculados e os dois últimos aqui pode ser vinculado ou discricionário, eu quero que a gente use esse conhecimento para cá. Quando todos eles aqui, ó, competência, finalidade e forma são sempre vinculados, e o motivo objeto, quando eles forem vinculados, olha, quando eles forem vinculados, o meu ato como um todo é um ato vinculado. Exemplo, a licença. A licença é um ato vinculado. Beleza? Quando o motivo e o objeto forem discricionários, ou seja, tá vendo aqui os dois discricionários? O meu ato como um todo vai ser um ato discricionário. Exemplo de um ato discricionário. Uma autorização. Autorização para ter porte de arma, por exemplo. É um ato discricionário da administração pública. Você vai e apresenta a tua documentação, a administração pública vai fazer um juízo de conveniência e oportunidade. Ou esse cara não é doido, não? Para estar tendo uma arma? Ou ele pode ter? Então ela escolhe, tá? Porque ela escolhe porque ou o meu motivo ou o meu objeto são discricionários, tá? Então, quando eles dois forem discricionários, o meu ato como um todo é um ato discricionário. Deu para compreender agora? Sim ou não? Agora sim? Perfeito, tá? Bacana, bacana. Exemplo de um ato discricionário. Ou seja, peraí, eu vi o resumo aqui. Ou seja, quando todos os elementos forem vinculados, o ato terá caráter predominante de discrição. Não, pô. Quando todos os elementos forem vinculados, o ato vai ser vinculado. Quando dentre os elementos tiver ato discricionário, aí meu ato vai ser discricionário.
Entendeu? Exemplo de um ato discricionário, uma espécie de ato discricionário, a autorização. Autorização. Beleza? Tranquilo? De boa? Tá? Não, basta um. Basta um elemento. Não precisa ser os 12 motivos ou objeto. Pode ser o motivo, pode ser o objeto. Entendeu? De boa? Tranquilo? Isso aqui é importante demais, gente. Lá para a espécie de ato administrativo. Pode usar essa palavra, contamina. Contamina agora, né? Contamina. Pode usar essa palavra contaminar para ver se você fixa. Pode ser essa palavra contamina. Se um elemento for discricionário, o ato como um todo vai ser discricionário. Tá? Vai ser discricionário. Porque a administração pública está utilizando o juízo de conveniência e oportunidade. Tá bom? Beleza? Podemos avançar? Tranquilo. Agora, gente, não deixa passar dúvida nesse ponto aqui. Não deixa passar dúvida. Esse aqui é um ato administrativo. Uma licença. Aqui é outro ato administrativo. Uma autorização. Isso aqui já são espécies. Vocês vão estudar espécies. Mas já saiba que isso aqui é a base para muita coisa lá na frente. Então, a gente pode avançar essa parte? Beleza. Então, já que você sabe que é um ato vinculado, já que você sabe que é um ato discricionário, agora o que a gente vai fazer? Estudar cada elemento desse aqui, ó. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Beleza? Eu vou sair bem aqui para você tirar sua foto. Tira seu print. Beleza. Posso apagar agora? Sim ou não? Pode? Responde aí, gente. Eu dependo muito de vocês, tá? Beleza. Então, vou apagar aqui. E a gente vai estudar os elementos do ato administrativo. A gente vai detalhar eles. Você já conhece quem são, tá? Já conhece quem são os elementos do ato administrativo. E vocês, sempre que vocês estiverem na aula e depois terminar a aula, sempre, gente, sempre vocês releiam o que vocês estão vendo aqui. Sempre releiam, tá? Não deixe para 10 dias depois. Tem que ler de imediato ou no outro dia. Porque senão você vai esquecer tudo que eu estou falando aqui. Competência. Competência. Primeiro elemento, competência. Competência é o quê? Competência. Exatamente. É a pessoa, é o sujeito que possui a atribuição de praticar. Ele é legitimado a praticar um ato. Isso é o elemento competência. Legitimado a praticar o ato administrativo. Só para esclarecer, a gente vai até 5h20, tá? Para a gente completar 2 horas ininterruptas, tá bom? Então, deu 5 horas, né? Eu sei que você pode ter um compromisso ou outro, mas a gente vai até 5h20, tá? Então, a competência nada mais é do que o sujeito que está legitimado a praticar o ato administrativo. E esse elemento competência, a FCC gosta de falar também para ela de elemento chamado de sujeito. Então, você vai colocar que a competência, também chamada de sujeito, ou é competência ou é sujeito. Essa competência aqui é a pessoa ou o órgão vou colocar pessoa e o órgão depois, em outro momento você vai entender. A pessoa legitimada ou autorizada a praticar
o ato administrativo. Beleza? Então, a competência é essas atribuições dadas ao agente público para ele praticar o ato administrativo, tá? Eu posso dizer que é a pessoa legitimada a praticar o ato administrativo, tá? Agora você precisa entender o seguinte: da onde decorre a competência? Porque eu sou servidor público, eu sou competente para essa tarefa. Por quê? Por quê? Porque a lei está falando. E a lei aqui é sentido amplo. A lei está falando, a Constituição está falando que é você competente. Você é competente para praticar esse ato. Então, a competência, esse elemento competência ou sujeito, ele decorre da lei, ele decorre da Constituição, ele decorre de um outro ato. E quando decorrer da Constituição ou da lei, eu vou ter uma nomenclatura. Eu vou falar que a minha competência é competência primária. Quando decorrer de um outro ato administrativo, eu vou falar que a minha competência é uma competência secundária. Então, coloca o seguinte, que o elemento competência, quando decorre, ou se decorrer da lei ou da Constituição, eu vou chamar de competência primária. Competência primária. Competência primária. Se decorrer de um outro ato administrativo, lá na frente você vai compreender, o nome da competência é competência secundária. Competência secundária. Beleza? Tranquilo? É por isso que dizemos que ele é vinculado. É vinculado porque a lei traz quem é o agente competente. E não há margem de escolha. É por isso que é vinculado. Então, os elementos do ato administrativo, quando a gente estudar lá o controle do ato administrativo, lá na frente, vocês vão ver que eu vou ter que comparar os elementos com a legislação. Se a lei fala o seguinte, olha, o agente competente é esse cara, o motivo para praticar é esse, a forma tem que ser dessa forma aqui, a finalidade tem que ser pública. Se a lei está falando quais são os carinhas ali, quais são os elementos, quem é o agente, então a lei está estipulando ali, e ela, se ela não está dando margem de escolha, aí os elementos serão vinculados. É por isso que a competência é vinculada, porque a lei ou outro ato fala que será aquele camarada ali, será aquele agente público que irá praticar o ato administrativo, que irá fazer o quê? Irá assinar o ato administrativo. Lembra? Sempre com isso aqui em mente, ó. Sempre com isso aqui em mente. O ato aqui, ó. O ato, sempre com o ato em mente. A competência decorre da lei ou da Constituição ou de um outro ato. É nada mais, nada menos que você, agente público, chega aqui no documento, tá aqui, ó, um espaço para sua assinatura, você vem aqui, ó, faz uma assinatura. Então, você assinou esse ato, então, isso aqui é o elemento competência. Você assinou o ato, isso aqui é o elemento competência. E da onde que a competência decorre? Por que você tem que assinar esse ato? Por que você assinou? Porque a lei, ou a Constituição, ou outro ato determinou. E é essência, é característica da competência ser vinculada. Tá? É característica da competência ser vinculada. Beleza? Tranquilo? Deu para esclarecer? Sim ou não? Deu? Beleza. Então, a minha competência, que é o quê? As atribuições que decorrem da lei para o agente público, que é a pessoa legitimada a praticar o ato, essa competência tem características. E essas características caem em prova, você precisa saber. Tá? Você precisa saber que essas características caem em prova. E quais são as características da minha competência? É o que você vai saber agora. Então, a competência
A minha competência, primeira característica da minha competência é que ela é vinculada. A minha competência, ela é irrenunciável. A minha competência, ela é imodificável. A minha competência, ela é imprescritível. A minha competência, ela é improrrogável. Então, são essas características da minha competência. Tem mais, professor? Tem mais uma. Mas eu quero falar mais na frente. Professor, o que é ser uma competência irrenunciável? Imprescritível, está aqui? Já está. O que é uma competência irrenunciável? Significa dizer o seguinte. Está aqui você. Está aqui você. Passou no concurso. Você tem a competência para assinar esse ato administrativo aqui. Por que você tem a competência? Por quê? A lei, a Constituição ou um ato falou. Então você tem a competência. Eu posso falar o seguinte: eu cheguei agora, eu não quero essa competência. Eu renuncio à minha competência. Eu posso fazer isso? Não. Não pode, porque é característica da competência ela ser o quê? Irrenunciável. Quando você ouvir alguém falar, principalmente em épocas eleitorais, eu renuncio às minhas atribuições, eu renuncio a determinada competência, eu renuncio. Mentira, não pode. O agente público não renuncia à competência dele. Porque a competência dele não é dele exclusiva, é do cargo que ele ocupa. É do cargo que ele ocupa. Tá? Então, é por isso que a minha competência é irrenunciável. Não é uma margem de escolha do agente público. É bem do cargo, vem da lei que falou que aquele cargo irá ter aquelas atribuições. Então não pode haver renúncia. Imodificável. Eu não posso simplesmente modificar minha competência. Tá eu e o meu chefe, de repente eu quero, pô, chefe, vamos mudar isso aqui, bora modificar aqui, olha, você vai começar a fazer isso aqui, e eu começo a fazer isso daqui, bora mudar? Não pode. Eu não posso modificar minha competência. Ela é imodificável pela vontade das partes, ou seja, eu e outra pessoa. Porque ela pode até ser modificada. Se eu mudar o quê? A lei, Constituição ou outro ato. Aí ela pode ser modificada. Fora isso, vontade das partes, não posso modificar. Não dá para modificar. Não dá para modificar. Beleza? Imprescritível. Você chegou, tomou posse, adquiriu as atribuições do cargo, adquiriu a competência. Aí, de repente, você, por algum motivo, licença, afastamento, para 10 anos de exercer suas atividades. Eu posso chegar daqui a 10 anos e falar, pô, eu não tenho mais essa competência, prescreveu, não é mais minha. Pode isso? Não. Por quê? A competência é imprescritível. Ela não prescreve pelo decurso do tempo. Ela não prescreve. Tá? Então, isso é característica da minha competência. E a minha competência é improrrogável. E aqui é onde gera um pouquinho mais de dúvida. O que é improrrogável? Eu sou competente para praticar o ato administrativo. Eu sou. E, de repente, você pratica. E a minha competência, por exemplo, é uma competência minha exclusiva. E você pratica? Eu não posso falar simplesmente, beleza, antes a competência era do Maurício, agora é do João. Eu não posso prorrogar para o João a minha competência. Prorrogar é como se eu fosse dar para ele a minha competência. Eu não posso fazer isso. Não posso prorrogar. Pô, o João já tá trabalhando em cima do cargo, da situação. Ele já praticou o ato. Deixa ele prorrogar a competência. Não pode. Eu não posso prorrogar. A outra pessoa não pode. Ah, professor, não é delegação.
Calma, a gente vai chegar na delegação. Mas a prorrogação ocorre assim. Eu estou aqui, a competência é minha, exclusiva minha. Aí o cara vai lá, pratica. Não, deixa ele lá. Prorroga para ele a minha competência. Não, não pode. Não pode, porque a competência ela é improrrogável. E o que eu chamo a atenção aqui que as bancas vão fazer com você? Simplesmente, vai fazer isso aqui, ó. Vai trocar, vai tirar o I. Vai tirar o I. Vai falar que a competência ela é renunciável. E você sabe que ela é irrenunciável. Vai falar que a competência é imodificável. E você sabe que ela é? Vai falar que a competência é modificável. E você sabe que ela é imodificável. Vai falar que a competência é imprescritível, que é prescritível. E você sabe que ela é imprescritível. Beleza? Tranquilo? Então você precisa memorizar essas características aqui da competência. Tranquilo? De boa? Deu para compreender isso aqui, gente? Sim ou não? Só me fale para a gente continuar. Está quase acabando a partir de hoje. Beleza. Tá? Então, a minha competência decorre da lei ou de um ato. A minha competência tem essas características. Agora, se sou agente competente, eu extrapolo os limites da minha competência, ou eu começo a praticar uma competência que é de outra pessoa, o que acontece com o meu ato? Aqui, ó, simplesmente aqui, ó. O que acontece com o meu ato como um todo, se eu, agente competente, extrapolo os limites da minha competência? O que acontece? Você age com excesso de poder, que é uma das espécies de abuso de poder. Coloca no teu caderno o seguinte, puxa uma seta. E vai colocar o seguinte. Se o agente extrapolar os limites ou ultrapassar os limites, tá? Ou atingir competência de terceiros, atingir uma competência de terceiro significa dizer praticou uma competência que não era dele. Se acontecer isso, você, meu caro agente público, extrapolou. Você não tinha competência, porque você extrapolou. Você agiu com excesso de poder. Então, vou colocar bem aqui que o agente age com excesso de poder. E grava bem esse nome aqui, tá? Que lá em poderes, o aluno acaba estudando também. Lá em poderes. Então, você age com excesso de poder. Esse excesso de poder, você precisa muito memorizar que esse excesso de poder, ele é uma espécie do abuso de poder. E isso tu estuda lá em poderes. Eu estou fazendo o link aqui, porque é o link que a banca faz. E você precisa fazer. Ou eu faço com você, ou você vai fazer sozinho no dia da prova e vai ficar inseguro. Tá? Então, veja. Se o agente extrapola, significa que ele não tem a competência. Então, ele age com excesso de poder. Se ele age com excesso de poder, é uma espécie de abuso de poder. E o ato que esse agente praticou, de modo geral, é considerado de ato nulo. Tá? O ato é nulo. O que é ato nulo, professor? Hoje você só precisa compreender que o ato é nulo. Nas próximas aulas, lá na frente, você vai compreender o que é ser nulo. Porque tem o nulo e o anulável. Mas você vai compreender. Então, o ato que esse agente pratica, vou colocar de novo o ato aqui, ó.
O ato que você pratica, que o agente pratica, está aqui. O ato administrativo. Esse ato aqui, ele é, de modo geral, você vai estudar o Instituto da Convalidação. Esse ato aqui, ele é nulo, tá? O ato administrativo, ele é nulo, beleza? Tranquilo? Seria um vício insanável, teria que estar claro que a competência é exclusiva para ser um vício insanável. Porque se a competência não é exclusiva, aí o vício que era insanável se torna sanável e será possível convalidar. Entendeu? Lá na convalidação tem lá que o elemento competência, se houver vício, o agente consegue convalidar. Entendeu? Então aqui eu quero considerar para vocês que o ato é nulo por ser a competência exclusiva. Tá? A competência exclusiva. Esse vício é insanável se a competência for exclusiva, porque se a competência não for exclusiva, o vício é sanável. É possível convalidar. Mas isso a gente vai ver lá na frente. Mas já adianto, não seria um vício insanável se a competência não for competência exclusiva. Mas como a maioria dos livros trazem esse ponto aqui, exatamente dessa forma, que quando ele fala de abuso de poder, excesso de poder, o ato é nulo, a gente vai levar em consideração que o autor considerou que a competência era uma competência exclusiva e o agente público extrapolou o limite da dele, atingiu a de terceiro. Extrapolou o que era dele, excedeu. Aí, o resultado seria que o ato seria nulo, tá? Então, eu vou considerar o ato nulo para fins de prova, porque lá na frente vocês vão ver que a competência, quando a competência não é exclusiva, pode-se convalidar, pode-se aproveitar o ato. Aí o ato não seria nulo, seria anulável. Tá bom? Beleza? Podemos avançar mais um pouquinho? Tá? Então, veja bem. Demos ao horário, mas eu quero só esclarecer para você que a minha competência que decorre da lei, da Constituição ou de outro ato, que possui essas características, ela é do agente público, só que ele não, por ser do agente público, ele vai utilizar dentro dos limites que a lei permite ele utilizar. Porque se ele extrapola ou atinge uma competência que não é dele, ele age com excesso de poder. E excesso de poder é diferente, você vai ver lá na frente, é diferente de desvio do poder. Excesso de poder é diferente de desvio de poder, tá? Então é por isso que eu estou falando que o excesso de poder está atrelado ao elemento competência. Então é um vício do elemento competência. É um vício do elemento competência, tá? E ele é uma espécie do abuso de poder. E o ato gerado vai ser um ato nulo. Nulo. Beleza? E agora, pergunto para você. É possível delegar essa competência? Eu posso delegar? Sim ou não? Vou colocar uma seta. É possível delegar? É possível delegar essa competência? Sim ou não? Depende. E esse depende, a gente vai dar continuidade na próxima aula. Tá bom? Beleza? Tranquilo? De boa? Tá? Então, gente, peço até perdão pela pausa. Vou até falar para você, lógico, antes que você fique curioso, fofocando por aí. Foi o micro-ondas que estava ligado e estava fumaçando aqui. Então, tive que parar para ver se não tava, ia pegar fogo aqui, tá? Então, foi o meu filho que colocou lá uma pipoca no micro-ondas e deixou lá e acabou que a casa ficou cheia de fumaça e aí eu tive que pausar aqui para lá resolver, tá? Já pensou? Poderia ocorrer um acidente, não teria mais aula, né? De virar pó, né? Todo mundo ia virar pó, tá? Então foi isso que aconteceu, tá? Peço perdão, mas quem acompanha as aulas sabe que eu sempre compenso, tá? A gente sempre passa do horário, mas hoje exclusivamente a gente vai dar pausa aqui, tá? A gente vai dar uma pausa aqui e na próxima aula a gente vai continuar.